Nessa videoaula aqui eu vou mostrar para vocês um conceito que a gente tem que entender e tem que resolver pelo menos antes de iniciar essa nova etapa dessas videoaulas, que diz respeito a como que a gente pode chegar nesse projeto aqui utilizando informações que a gente obtém através de terceiros. Por exemplo, digamos que você está modelando um projeto arquitetônico dentro do Revit, ou se você conseguir um levantamento topográfico de um outro profissional, ou se você depois futuramente venha a ter outros projetos que precisam vincular a esse arquivo, a gente precisa entender algumas coisas. A primeira delas é o seguinte: a gente vai usar para modelar esse bloco aqui, que é o bloco C do IFES, que aqui até tem mais andares, mas a gente vai trabalhar só mais, talvez com 1, 2, 3 andares aqui, só para fazer uma ilustração hipotética, mas de qualquer maneira, o que a gente vai fazer? A gente vai precisar utilizar alguns arquivos que estão no AutoCAD. Eu sei que às vezes tem alunos que não atuam aí com AutoCAD com uma certa frequência, mas a ideia aqui é mais para exemplificar para vocês de onde vão vir os arquivos. Os arquivos de projeto arquitetônico, quando a gente for importar, eu vou explicar para vocês melhor o que vai acontecer. Mas quando a gente for trabalhar com topográfico, eu já vou querer te mostrar agora algumas coisas, tá? Então é o seguinte: dentro do Revit a gente costuma fazer dois tipos de procedimentos, basicamente com essa ferramenta do AutoCAD. A gente pode inserir um arquivo, a partir de uma importação direta. Então, ou seja, eu vou pegar um arquivo DWG que eu fiz lá do AutoCAD, um projeto arquitetônico, um levantamento topográfico, e importo para cá. Tá? Ele serve como uma base para eu poder fazer o projeto em cima disso. Se for arquitetônico, vai ser em cima do arquitetônico. E se for o topográfico, vai ser em cima do topográfico. A gente pode fazer tanto a importação, como a gente pode fazer a vinculação. Vocês podem ver que existem outros tantos formas de vinculação de arquivos, como pode ser também de importação de arquivos. Qual a diferença entre um e outro? Eu particularmente digo que a importação de arquivos ele é um pouco mais problemático do que o vínculo. Por quê? Porque a importação de arquivos de AutoCAD, ou qualquer outro que você venha trazer, você está trazendo uma geometria que não foi uma geometria nativa, que foi realizada para ser trabalhada dentro do Revit. Ela foi feita isso lá para o AutoCAD, ou se você importa do Sketch, ou se importa de outra coisa, ele vai vir como uma geometria não nativa. Tá? Isso vai gerar um peso dentro do seu arquivo normal, que a gente trabalha, e em alguns casos pode gerar inconsistências, erros, pode gerar, por exemplo, corromper o arquivo de tal maneira que às vezes você não consiga abrir com tanta velocidade, ou mesmo o arquivo nem venha abrir mais. O que acontece quando a gente importa algo? A gente importa algo e em definitivo ele fica dentro do arquivo, ou seja, se eventualmente esse arquivo for alterado lá fora no seu programa nativo, por exemplo o AutoCAD, aquela alteração que foi feita naquele outro modelo não vai se valer para esse que você importou. Você acabou importando depois de algum tempo uma versão desatualizada. Você teria que refazer esse processo de importação. Como é que a gente resolve esse pepino, ou melhor, esses dois? Tanto no risco de eventualmente o arquivo se corromper e também ficar desatualizado, a gente utiliza então o vínculo. Tá? O vínculo de AutoCAD ele é algo muito parecido, até mesmo no processo de vinculação, muito parecido com a importação do AutoCAD. Tanto que às vezes o cara até fala, vou importar do AutoCAD. Não, na realidade eu estou importando, mas estou puxando um vínculo. O vínculo ele cria um link de origem com um arquivo salvo. Então ele sabe onde esse arquivo está salvo no seu computador. E ele vai entender que se você vier fazer alguma alteração nesse arquivo original, ele vai ter que alterar também aqui dentro. Então isso é muito interessante para quem tem um trabalho que está em desenvolvimento ou que está trabalhando em várias equipes e que eventualmente tem alguma diferença. Se, por exemplo, tem alguém que trabalha só com AutoCAD e você precisa ficar fazendo essa importação de tempos em tempos, ou melhor, a atualização desse vínculo, é importante que utilize o vínculo. E sem contar que o vínculo é apenas um link, mas ele, que ele importa para dentro do seu arquivo uma geometria, só que uma geometria vinculada. Ou seja, quando você salvar o seu arquivo, aquele arquivo importado não está aqui dentro, ele só está fazendo uma leitura dele. Então o seu arquivo fica mais leve e não corre o risco de eventualmente corromper. Tá? Feito isso, o entendimento que existe do vínculo de CAD e importação de CAD, são duas diferenças. Tá? Vou mostrar para vocês o que é um arquivo de AutoCAD
completo e o que é um arquivo de AutoCAD que eu considero próprio para importação. Esse aqui, gente, é um levantamento topográfico georreferenciado do campus Criciúma do IFSC. Então, tudo que está aqui, ele está georreferenciado. Todas essas informações são georreferenciadas. Então, a gente tem uma topografia aqui muito boa. A gente tem aqui os blocos que hoje são os blocos construídos em construção. Enfim, a gente tem aqui, então, isso bem demarcado. O que eu vejo aqui que é importante? Eu tenho muita informação que nesse entendimento que eu tenho de fazer agora a vinculação no Revit, eu talvez não gostaria de trazer tudo isso daqui. Eu vou querer trabalhar com bloco C, que é esse bloco aqui. Então, não preciso, digamos assim, ter todas essas outras informações. Porém, é importante lembrar o seguinte: quando a gente trabalha com arquivo georreferenciado, ele traz as referências de altura, tá? Então, vejam só, a cota desse terreno, ele está a 41, 42, 43. O que quer dizer isso? Ele está informando que esse terreno, na medida que vai subindo aqui, ele vai ficando mais alto em relação ao nível do mar. Então aqui, ó, é 41, é 40, 39 metros, metros acima do nível do mar. Então as cotas aqui, eles estão de elevação, estão referenciadas pelo nível do mar, assim como as referências já referenciadas tanto no eixo X quanto no eixo Y. Então, o que eu preciso ficar atento aqui? Esse é um arquivo importante, é um arquivo, digamos assim, de um levantamento topográfico confiável, e eu gostaria de utilizar apenas um pedaço disso. Eu, particularmente, quando eu faço esse tipo de trabalho, eu costumo só demarcar um espaço, digamos, definir uma área. Isso você pode fazer em qualquer arquivo que você venha trabalhar, ou então, se o projeto for muito pequenininho, eliminar coisas que a gente não utiliza. Então, por exemplo, aqui nesse caso, existem várias informações que são os levantamentos de postes, de caixa de inspeção, caixas pluviais e outras tantas informações que eles demarcaram aqui, que para mim não tem por que levar isso para dentro do Revit. Então eu fiz um arquivo aqui de limpeza. Esse é um arquivo, então, que eu demarquei um retângulo aqui de ação e limpei esse arquivo de tal maneira que agora eu vou poder fazer o uso dele para fazer a modelagem. Esse aqui que vocês vão ter acesso, tá? Então, mais é para explicar de onde vocês vão puxar esse arquivo e por que ele ficou desse jeito aqui. Vai ser respeitado aqui as cotas de elevação, então vocês vão ver que boa parte dele, então, dessas informações vão ser transferidas lá para o Revit, e a gente vai ter que saber fazer essas vinculações corretamente, tá? Então, na próxima videoaula a gente já vai puxar o arquivo de levantamento topográfico para dentro do Revit.